Queridos e queridas, como é que vocês estão, belezinha? Não se esqueçam que os arquivos estão aqui no GitHub, tá bom? github.com/Zorobabel/HTML e CSS do Zorobabel. Também não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, né? Se inscrever no canal e também não se esqueçam de ativar as notificações, assim vocês saberão quando sairão os próximos vídeos. Agora nós vamos falar um pouco sobre estruturação de elementos com flex. Nós vimos no vídeo anterior sobre elementos, como alinhar os seus elementos, né, como você estruturar seus elementos usando o float, só que você tem uma alternativa um pouco mais fácil, que é você utilizar do flex. Tá? Eu não vou falar 100% sobre as coisas do flex, isso daqui eu vou deixar nos comentários a documentação do próprio Mozilla falando sobre o flex, tá? Aqui é mais uma ideia inicial. Vocês podem ver que a estrutura do nosso site está exatamente do jeito que estava no vídeo anterior. Tá? Eu tirei a estruturação usando o float e eu tenho aqui os nossos 10 elementos jogados simplesmente na tela. Beleza? Então é o seguinte, agora nós vamos fazer o quê? Para podermos entender como que funciona o flex, primeiro de tudo a gente tem que fazer o quê? Nós temos que colocar um atributo chamado display no container. Então eu vou ter o meu elemento container, que neste caso vai ser o section, e eu vou ter os meus elementos que estarão sendo agrupados dentro do meu section, dentro desse meu elemento pai. Então eu vou colocar aqui section, beleza? Aí dentro do section eu vou colocar aqui o display. Então como que é isso daqui? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar para o meu navegador como é que ele vai, para o display, como que ele vai estruturar esses elementos, que neste caso é flex. Se eu voltar para cá, veja que ele estrutura desta forma. Ele estrutura deixando os elementos o máximo possível dentro de uma linha. Então, se eu simplesmente só colocar flex no meu elemento, né, eu vou simplesmente só jogar todos os meus elementos dentro de uma única linha. Ele vai tentar agrupar os elementos o máximo possível dentro de uma linha e é isso aí. Aí para nós podermos fazer o quê? Fazer com que estes elementos eles passem para outras linhas, eu vou ter que colocar um outro atributo que é o flex wrap. E o flex wrap eu vou colocar aqui wrap também. Na hora que eu apertar F5, veja que ele não muda. Né? Ele não muda nada. Só que na hora que eu vou dando zoom, então na hora que ele vai estruturando a minha tela, que ele vai ter um determinado tamanho, conforme eu vou dando zoom, o tamanho os meus elementos aumentam e o tamanho da minha tela diminui. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai jogando para outras linhas. Mas veja que o jeito que está, muitas vezes é meio cagadinho. Você pode ver aqui que o elemento 10 está sobrepassando o div 5. Por quê? Por causa do tamanho eu tenho mais caracteres no div 10, aqui eu tenho 5 caracteres e nos outros elementos eu somente tenho 4. Então, como é que nós fazemos para esses elementos, né, eles terem valores específicos? Não se esqueçam que, como nós estamos tratando sobre estruturas que elas se adaptam, elas são relativas ao tamanho da nossa tela, é aconselhável vocês a usarem tamanhos relativos. Tá bom? Não use tamanhos absolutos. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui section, div. Então, eu vou pegar somente as divs que estão dentro do meu section. Ok? Eu poderia colocar classe, seja lá o que for. Aí, eu vou colocar aqui o que? Flex bases, que vai ser o tamanho dela. Aí, depende de quantos elementos você quer. Ah, eu quero ter 4 elementos da minha linha. 25%. Por exemplo. Então eu vou ter 4 elementos. E veja que o div 10 ele se adapta. Né? Ele vai se adaptar pelo quê? Pelo tamanho para poder adaptar 4 elementos da minha tela. Então, ó, por mais que eu diminua, por mais que eu aumente, ele continua do mesmo tamanho. Ah, se eu quero ter, sei lá, eu quero ter 5 elementos, 20. Né? Ah, eu quero ter 10 elementos, 10%. Né, ele não vai acabar ficando com os 10% por causa do tamanho de cada um dos elementos, né? Porque aí ele vai acabar estragando, porque tipo, não vai caber por causa do tamanho do meu texto. Se o meu texto ele fosse menor, aí com certeza iria caber, mas como não é menor, tá? Ele acaba tendo que jogar o elemento um para o lado do outro de qualquer forma,
tá bom? Mas aqui, por exemplo, se eu colocar, sei lá, 50%, aí ele vai ficar 2 elementos para cada tela. E, lógico, a própria estrutura vai jogar para algum outro lugar, caso eu coloque algum elemento, algum texto maior ou algo do tipo. Se eu colocar, por exemplo, um outro elemento aqui dentro, e eu colocar, sei lá, 11, né? Ele vai se adaptar. Só que se eu colocar, por exemplo, um parágrafo, blá blá blá, vou colocar só com poucas letras, P5, P1, por exemplo, na hora que eu jogar, veja que ele vai simplesmente se adaptar ao tamanho que eu tenho na minha tela. E é isso daí porque por causa do próprio posicionamento que eu joguei. Eu joguei cada elemento aqui, mesmo cada div sendo 50%, mas como está o Flex Wrap, de qualquer jeito ele vai forçar o tamanho disso. Ah, mas e se eu colocasse, por exemplo, 55%? Aí vai ficar uma linha para cada, né? Mas ó, veja que ele, como eu não tenho tamanho para esse daqui, ele simplesmente se adapta ao tamanho que tem. Né? Tanto que se eu voltar para cá e só colocar, ó, ele vai se adaptar. Então veja que, tipo, inclusive, ele, ó, ele está tomando todo o espaço, né? Era para ele estar à esquerda, quer dizer, ele está aqui, né? Perdão, é que eu estava com o mouse aqui em cima do div 11. Veja que ele só está ocupando o próprio espaço dele. Né? Eu não tenho, como eu não tenho nenhuma estilização para ele, a única coisa que ele só está fazendo é, inclusive o próprio P, se a gente ver aqui, ó, ele não tá, ele está num display diferente, ele está em display block. Ele não está aqui nem o próprio section que o display dele está em flex, tanto que se eu tirar aqui o flex, né, ele volta a o normal. Beleza? Então essa é a diferença. Se eu ligar aqui o flex, ele vai manter os elementos desse jeito. É lógico que ele está bagunçado assim, né? Porque afinal de contas eu coloquei 55%, eu não coloquei só 50%. Se eu colocar 50% aí, ele vai se adaptar. Como esse daqui está em display block, ele vai manter só um espacinho dele. Beleza, queridos e queridas? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Tá? Não se esqueçam também que eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o developer do Mozilla, que aqui também fala sobre Flex e fala sobre os atributos do Flex. Inclusive aqui também é bem legal para vocês poderem estudar. Belezinha? Se gostou, curte, compartilha assim no canal, se inscreve e não se esqueça de ativar as notificações, assim vocês saberão quando saírem os próximos vídeos. Beijo na bunda, até mais!